Olá, queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ivanilson Mendes. Estou voltando com os vídeos no canal e estava refletindo e meditando em um texto que se encontra em Atos capítulo 20, que fala acerca de Eutico. Esse texto foi ministrado domingo por um jovem pregador, pregou muito bem. E falou muito comigo esse texto, está falando até agora. E eu estava meditando na palavra de Deus. O texto em si fala acerca do culto de ceia que Paulo ministra. Ele já está perto de ir embora, de viagem. Então ele estende o seu sermão. E um jovem por nome de Eutico senta na janela. E devido Paulo ter a necessidade de estender o sermão, porque ele ia viajar no outro dia, Eutico é tomado por um sono profundo e cai da janela do terceiro andar do cenáculo. E o texto fala que alguém levantou ele morto. Logo em sequência, Paulo desce, se aproxima, se inclina, abraça e diagnostica que Eutico está vivo. Paulo volta para o culto, continua a sua ministração e leva Eutico vivo para dentro da igreja, do cenáculo, do culto a Deus. Eu queria fazer algumas observações, nada do que foi ministrado domingo, mas algumas observações que eu estava meditando na tarde desse dia. A primeira observação é que o texto sagrado diz que Paulo ele alonga a prática da pregação até meia-noite. Quando fala prática da pregação, prática, fala de algo que é praticado. Se alongou, é porque tem início e tem fim. Todo culto deve ter início e fim, ordem e decência. Porém, pela necessidade, Paulo alonga o discurso, a sua pregação, a sua exposição. E nesse fato de ter alongado, Eutico, que senta na janela, é tomado de um sono. A pergunta que não quer calar: será que é errado sentar na janela? A resposta é não. Se dentro do cenáculo não tem lugar para Eutico se acomodar para assistir o culto, ele procura alternativa e encontra a janela. Ele senta na janela. O problema é que a janela, ela é perigosa. Por quê? Primeiro, a janela, ela dá a visão de dentro e a visão de fora. E isso é um perigo. Segundo, a janela está no terceiro andar do cenáculo. Se cair, dificilmente ficará vivo. Pois bem, o texto sagrado diz que ele é tomado de um sono profundo devido Paulo ter se alongado na sua pregação. Quantas pessoas que não suportam nem 30, 40 minutos de pregação? Já fica abrindo a boca, já fica incomodado, olhando para o relógio, não vê na hora de ir embora. Estamos vivendo esses dias. Não é alongar a pregação como Paulo fez e Eutico foi tomado de um sono. Tem muita gente dormindo com 30, 40 minutos de mensagem. A pergunta que não quer calar: dormiu por quê? Porque o pregador é ruim? Ou porque não suporta mais ouvir a mensagem? Tem muita gente dormindo porque os seus ouvidos já criaram comichões. O texto diz que ele caiu da janela, mas entenda, ele caiu para fora. A janela tem a visão de dentro e a visão de fora. Ele caiu justamente para onde ele estava inclinado. Tem muita gente dentro do cenáculo, dentro do templo, dentro da igreja, que está dentro da igreja, mas está inclinado para as coisas de fora. Interessante que a queda de Eutico foi visível, porque ele estava na janela. Mas quantas pessoas também que não têm sido tomado de um sono da indolência,
e está caído dentro do cenáculo, dentro da igreja. A diferença é que não está na janela, porque da janela a queda é visível. E tem muita gente que está caído dentro do cenáculo, dentro do templo, mas ninguém viu, porque é invisível. É uma queda não visível como da janela, porque a queda da janela é muito forte. As pessoas comentam, olha lá, caiu. É tanto que quando Eutico cai, diz o texto que ele foi levantado morto. Paulo só vai descer depois. E a pergunta que não quer calar, quem levantou Eutico morto? Quero fazer duas observações aqui. Quem levantou Eutico morto não foi o profeta usado pelo Espírito Santo de Deus que estava pregando. Foi o homem que levantou. Até porque Deus não levanta. Aqui numa visão ministerial, Deus não levanta morto. É bem verdade que estamos vivendo uma época que tem muita gente sendo levantada morta. E morto aqui que eu estou falando é espiritualmente falando. Quem levantou foi o homem, quem levanta morto é o homem. Mas por que levanta? Não sei. Por interesses? Por troca de favores ou algo do tipo? Mas tem muita gente sendo levantado morto. Mas o texto sagrado diz que o ministro de Deus, o pregador Paulo, quando ele identifica que alguém caiu do cenáculo, ele não para o seu ministério, ele dá uma pausa. Ele pausa o que ele está fazendo e ele desce, mostrando preocupação com quem caiu. Alguém que estava dentro agora caiu, então eu vou parar o que eu estou fazendo e eu vou lá. E ele desce. Ele desce ao mesmo nível de quem caiu. Ele não desce ao mesmo nível para ficar caído, mas ele desce para resgatar quem está caído. Será que os ministros de hoje estão preocupados com quem caiu? Ou estão preocupados só com quem está dentro do cenáculo? Paulo desce, e não só desce para ver quem caiu. Paulo desce e diz o texto que ele se aproxima, ele se inclina. E quando Paulo se inclina, diz o texto que ele abraça. Será que estamos abraçando quem caiu? Tem muita gente caída e quem está no cenáculo, em vez de abraçar, está apontando. Mas diz o texto que Paulo abraça. E quando Paulo abraça quem caiu, ele percebe, ele sente a pulsação, os batimentos cardíacos e diz, a vida está nele. Porque quem levantou Eutico morto, já estava decretando, está morto. Mas Paulo, porque se inclina, abraça, percebe que tem vida ainda. Porque algo aqui para fechar esse vídeo, nem todo mundo que caiu morreu. Tem gente que caiu, é verdade, mas ainda tem vida nele. Aí Paulo pega e sobe de novo para o cenáculo e continua pregando até o amanhecer. Se estava longa a pregação até meia-noite, o milagre que aconteceu ali, a alegria do apóstolo Paulo por Eutico ainda estar vivo, fez Paulo fazer uma vigília até o alvorecer. E Eutico subiu vivo de volta para dentro do templo. Então fica com essa reflexão. Quem é você no templo? É o que caiu da janela ou o que caiu dentro do templo e ninguém viu? Será que estamos preocupados em levantar quem está caído? Ou estamos preocupados em mostrar a sua queda? Fique com essa reflexão. Deus abençoe a todos.